glória a Deus, a paz do Senhor. Hoje nós vamos para mais uma escola bíblica. A revista que nós estamos estudando é Passo a Passo com Cristo, volume 3. E para quem trouxe a revista aí, fica na página 37. E o tema de hoje é muito pertinente. Ele abrange praticamente toda a igreja, né, em todos os níveis. A gente vai falar um pouquinho sobre louvor e adoração. Muitos de nós já sabemos, mas principalmente as pessoas que estão na live vão aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. E eu quero você na sua casa e vocês que estão aqui na igreja, que vocês fechem os seus olhos. Nós vamos orar e pedir o entendimento da palavra. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos nesta tarde, meu Pai. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Obrigado, Deus, por aprender mais um pouco de ti, um pouco da tua presença, um pouco do teu caráter, um pouco mais de todo o conhecimento. E nós te damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração, Pai. Que o Senhor nos ajude no entendimento da palavra, no entendimento da lição. E também, Senhor, cada um de nós que estamos dispostos a aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para o Rodrigo fazer a leitura do texto básico. Amém, Rodrigo? O texto básico é Salmo 148, do 1 ao 14, é o salmo todo. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai-o ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos, que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Essa introdução que o Rodrigo leu, texto básico, nós vamos fazer uma divisão hoje nessa lição, porque são duas coisas, dois temas importantes que nós vamos tratar. Um é sobre só louvor, o que é o louvor, e outra só sobre adoração. Esse texto que o Rodrigo leu, esse salmo, na verdade, ele fala que tudo louva ao Senhor, os animais, toda a raça, na verdade, louva ao Senhor, né? Muitas vezes nós, seres humanos, é que somos, o que muitas vezes nós devemos essa honra e essa glória, esse louvor a Deus, e nós vamos entender um pouco de tudo isso. Então, da primeira parte que nós vamos falar agora, é sobre louvor. E o que é louvor? A verdade é, muitos de nós louvamos, nós aprendemos, quando nós aceitamos a Cristo, nós aprendemos desde o primeiro dia, nós devemos louvar a Deus, nós devemos, né, render o quê? O que significa o louvor? A verdade é essa. O louvor, ele significa nada mais, nada menos do que um elogio. Então, todas as vezes que nós estamos louvando a Deus, nós estamos elogiando. É o significado da palavra lá no hebraico
que já é bem antigo, não é um significado novo, tá? Então, é uma exaltação verbal que se faz a uma outra pessoa. Esse é o significado técnico da palavra louvor. Então, todas as vezes que eu estou exaltando alguém, que eu estou falando algo de alguém, eu estou louvando. Então, eu não preciso louvar só a Deus, a gente pode louvar uma pessoa, vocês sabiam disso? E aí a gente vai pegar um exemplo aqui na própria Bíblia, né? Porque a palavra louvor, ela além de significar elogiar, ela significa bendizer, ou seja, quando eu estou bendizendo sobre alguém, estou louvando. Quando eu estou falando bem de alguém, eu também estou louvando. Quando eu estou elogiando alguém, eu estou louvando. Então, existe uma divisão apenas, porque no mundo espiritual, nós louvamos a Deus. No mundo terreno, nós podemos louvar uma pessoa. Vocês já perceberam que isso... olha na palavra de Deus, vocês que têm a Bíblia aí, abra em Provérbios capítulo 31. O autor aqui, ele está falando só do versículo 28. Mas esse texto ele é muito, muito conhecido. E aí eu queria que vocês me ajudassem. Provérbios 31, 28. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia também. E é bem interessante, porque às vezes a gente conhece a palavra de Deus, mas a gente não presta atenção. Olha só, o versículo que ele diz aqui, em Provérbios, era conselhos, o tema aqui do provérbio é louvor da mulher virtuosa. Então vocês mulheres provavelmente conhecem esse versículo, né? Esse texto na verdade, que fala a respeito de um louvor da mulher virtuosa, quem o achará e tal. Eu não vou ler o texto todo, ele fala só no versículo 31, 28, que levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva, o seu marido a elogia, o seu marido a exalta. Então entendam que, quer ver um termo muito comum usado no meio dos evangélicos? Quando um crente é muito abençoado, o que nós falamos? Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas é interessante que quando você fala assim, pegar o Rodrigo como exemplo. Olha, Rodrigo, eu louvo a Deus pela sua vida. Se essa frase terminar aqui, ela fica muito que sem sentido. Sabe por quê? Eu louvo a Deus, amém. Eu estou elogiando a Deus, eu estou exaltando Deus pela vida do Rodrigo. Mas por quê? Porque o Rodrigo é um cara legal. Porque o Rodrigo é um homem de Deus. Porque o Rodrigo, quando ele canta lá, ele está cantando, está exaltando a Deus. Estou usando só como exemplo, tá? Mas é verdade isso que eu estou falando. Então, quando nós estamos falando assim, eu louvo a Deus pela sua vida, quando você for falar isso, você fala, mas logo em seguida você fala o porquê que você louva a Deus pela vida de uma pessoa. Porque aquela pessoa é uma bênção, porque aquela pessoa tem um coração bondoso, porque aquela pessoa, ela é uma abençoada, porque ela abençoa outras pessoas. Então, tudo isso, quando nós fazemos essa referência a Deus, é porque aquela pessoa, ela é o que ela é, porque Deus trabalhou na vida dela, porque Deus transformou a vida dela, porque Deus mudou a vida dela. Então, por isso que muitas vezes nós louvamos. A mulher virtuosa, ela só é uma mulher virtuosa porque Deus transformou a vida dela. Por isso que o texto fala de todas essas características do Provérbios, e leia na sua casa, se você não tiver tempo de ler agora, que ele fala um monte de coisas a respeito dessa mulher, que ela acorda cedo, que ela é trabalhadeira, que ela enfim, tem um monte de coisa aqui, você lê depois. O pastor Cido tem uma pergunta. Não? Amém, glória a Deus. Tem um professor batista, que o autor revela aqui, que é o Faustini, e ele fala que, ele define louvor como uma explosão de dentro para fora,
uma resposta ou reconhecimento dos poderes e grandeza de Deus. Então ele está dizendo que todas as vezes que uma pessoa ela tem destaque dentro da igreja, é porque Deus trabalhou na vida dela. É uma explosão, por isso que ele fala que é uma explosão de dentro para fora. Por quê? Porque o mundo vai ver aquela transformação que Deus fez na vida dela. Nós somos chamados a oferecer a Deus por Jesus o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Está aqui na revista, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Então, repetindo, sacrifício de louvor, né? Ou seja, nós somos chamados para oferecer louvores a Deus, mas esse sacrifício de louvor é o fruto de lábios que confessam o seu nome, nesse caso Jesus. Então todas as vezes que nós confessamos a Jesus, todas as vezes que nós declaramos o nome de Jesus, nós estamos oferecendo um sacrifício de louvor, nós estamos oferecendo o louvor a Deus. Então o louvor, ele é um bendizer a Deus. Resumindo, o louvor é dizer para Deus aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é dizer para o mundo que todas as vezes que eu falo a respeito de um Deus grande, de um Deus maravilhoso, de um Deus bondoso, de um Deus que transforma vidas, que muda pensamentos, que muda atitude, eu estou louvando a Deus. Olha que interessante. O pastor colocou muito bem que a gente falando de louvor, muitas vezes quando se fala de grupo de louvor, só fazendo um parênteses aqui, as igrejas evangélicas, elas têm uma divisão dentro da liturgia. Uma parte delas é destinada a louvores, a cânticos espirituais. E uma parte dela é destinada à palavra. Então, normalmente, não é regra, tá? Mas normalmente uma igreja evangélica, ela tem essas duas divisões. O louvor, que é cantado, que é música para louvor e para adoração, e uma parte que é a palavra de Deus, que vem aí os ensinamentos e tudo mais. Importante também dizer que todas as vezes que nós fazemos essa declaração de Deus, nós temos que sempre fazê-lo e nunca esquecê-lo. Por isso que em algumas músicas, e aí vale um cuidado para nós, alguns louvores que são entoados, vocês têm que prestar atenção se na letra daquele louvor está sendo feita a exaltação a Deus. Porque se não tiver sendo feita essa exaltação a Deus, esse louvor ele não tem sentido espiritual, ele passa a ter um sentido puramente humano. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso nas igrejas, que às vezes a gente ouve um louvor, ele é bem tocado, ele é bonito, a parte instrumental dele encanta, mas quando você olha na letra, ela é uma letra que não exalta a Deus. Você pode ouvir? Pode, não é proibido, só que pense bem, você não está exaltando a Deus. Você vai ouvir como uma música do mundo, por exemplo, que tem uma canção que fala da natureza, do céu, da terra, fala de tudo, mas não fala de Deus. Não tem exaltação ao nosso Deus, tá bom? Então é só um parênteses que eu estou fazendo aqui. Aí vem uma segunda questão, que é como louvar a Deus. Também é um outro ponto importante. O louvor a Deus, ele pode ser quanto a atitudes externas. O que é isso? O louvor pode ser coletivo, portanto, organizado, programado, treinado, por isso que nós ensaiamos muitas vezes, né? Como o dos levitas, músicos no templo, ou ele pode ser espontâneo. Então, existem duas formas de como louvar a Deus. Aquele que é programado, aquele louvor que eu ensaio, que eu olho, que eu sobe nota, desce nota, canta no ritmo, fora do ritmo, canta. Esse é o louvor organizado, esse é o louvor, vamos dizer assim, é um louvor técnico, tá? Esse é uma das formas. E a outra é o louvor espontâneo. O que é o louvor espontâneo?
O louvor espontâneo é aquele, eu não ensaiei, eu não me preparei tecnicamente falando, mas no momento Deus tocou meu coração de uma forma sobrenatural, e aí que é importante a gente entender isso. E quando o sobrenatural age sobre as nossas vidas, de repente Deus pode tocar a vida de alguém do grupo de louvor, pode ser até uma pessoa que toca, por que não? De repente ele pode fazer um solo e entender que aquele solo é para adoração a Deus. Uma pessoa que está lá no meio do louvor e está cantando e tem uma sequência de músicas ali para cantar, ela pode simplesmente Deus tocar o coração dela e ela começar a cantar um hino que não foi ensaiado. E isso a gente costuma chamar de louvor espontâneo. Por que espontâneo? Porque a pessoa foi tocada pelo Espírito Santo para... E aí, volto a dizer de novo, é para adoração a Deus. Não é para exibição, não é para demonstração, não é para falar que eu sei cantar melhor que todo mundo, não é nada disso. É porque Deus ali fez algo sobrenatural na vida da pessoa e aquela pessoa se deixou ser usada por Deus para que outras pessoas na igreja sejam abençoadas por ela. Então, por isso que o autor fala de dois tipos aqui. Então, o espontâneo, individual, como o cântico de Miriam, né, vamos para a Bíblia agora, né, de Moisés, ou de Davi no Novo Testamento, não há menção de trabalho organizado e de louvor na igreja primitiva, mas espontâneo. Igreja primitiva, para quem não sabe, é a igreja do primeiro século ali, logo depois que Jesus foi aos céus, Novo Testamento, e ali começa então a nascer a igreja primitiva. O louvor de Paulo e Silas é um outro exemplo que a gente tem, que na prisão ali foi um louvor espontâneo. Paulo não levou instrumento para dentro da cadeia, nem Silas. Eles não ensaiaram nenhuma música ali naquele momento. Mas a Bíblia diz que aquele louvor teve um efeito sobrenatural, espiritual. Aconteceu algo ali de uma forma que não foi ensaiado. E Deus agiu. Para quem já conhece essa passagem, sabe o que eu estou dizendo. Para quem não conhece, eu recomendo você depois abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho dele, está lá em Atos capítulo 16, está um pouquinho mais adiante. Mas ainda em relação à questão do exterior, né, são atitudes externas, pode-se louvar a Deus saltando. Não sei se alguém gosta de pular aqui, tá? Mas se um dia alguém sentir vontade de pular dentro da igreja, no púlpito, qualquer lugar, aqui nós temos exemplos na Bíblia, que está lá em Atos capítulo 3, de versículos de 8 a 9, onde Pedro estava na porta do templo e aí encontrou um homem, e esse homem estava pedindo esmola, e Pedro falou assim, eu não tenho nada, mas em nome de Jesus levanta e anda. Lembram desse texto? A Bíblia diz que logo em seguida esse homem ficou tão eufórico com aquilo, com aquela transformação, com aquela cura milagrosa, que ele saiu saltando e louvando a Deus. Está lá em Atos capítulo 3, de 8 a 9. Uma outra forma também é levantando as mãos. Neemias, eu gostaria que alguém abrisse aí o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 6. Também foi um culto que teve lá no Antigo Testamento, e aconteceu algo ali, que o profeta mandou, né, fazer. E eu gostaria que vocês lessem aí, alguém que por favor se habilite, Neemias capítulo 8, 6, quem? Rodrigo, vai lá, amém? E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. Aleluia, glória a Deus. Eu fico imaginando esse culto, deve ter sido maravilhoso, né? Que o texto que a irmã Márcia leu, diz que eles estavam louvando a quem? A Deus. E algo aconteceu ali, eles levantaram as mãos. Então, na igreja evangélica, temos esse costume, no meio do louvor, no meio da adoração ali, você levantar as mãos. Não está cometendo nenhum erro, nenhum pecado, tá? Uma outra forma também de louvar é dançando, está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14.
E aqui também aconteceu uma outra situação bastante interessante, onde a arca estava sendo transportada, e no meio daquilo Davi ficou tão feliz que ele começou a dançar, né? E aquela dança inclusive causou um impacto ali, um problema, porque as pessoas que estavam ali, algumas pessoas sentiram aquilo um pouco estranho, né? Mas do ponto de vista bíblico, ele estava alegre, louvando a Deus. Então aquilo foi uma atitude de louvor. O cântico está sempre, ele está sempre presente no louvor. E a palavra salmo significa E aí? O que significa a palavra salmos? E aí, gente? E agora? O que significa a palavra salmos? Vocês sabiam que o livro de Salmos inteiro, ele é uma canção. Ele foi escrito em forma de canção, em forma de louvor a Deus. Tanto é que muitos salmos que nós temos na nossa Bíblia, eles são salmos que também vieram de períodos anteriores. Por exemplo, Salmo de Davi tem um monte, mas tem salmos porque alguma coisa aconteceu lá atrás. As pessoas ficaram tão exaltadas, tão felizes com a presença de Deus, então eles escreveram salmos que são cânticos espirituais. A gente falou de atitudes exteriores, agora nós vamos falar de atitudes interiores. Diz assim que o crente deve ter sempre uma atitude de reverência. Essa palavra reverência aqui, o autor não fala nada, mas é uma atitude de respeito. É uma atitude que eu entendo que existe um ser muito maior do que eu na minha frente, no meu ser, na minha vida, que ele merece toda a reverência, todo o respeito, toda a honra, toda uma atitude que nós temos que ter em relação a Deus. O louvor, ele não pode ser só de lábios, mas deve vir do coração. Alguém abre Isaías 29:13, por favor. E Mateus 15:8. Amém? Tem Isaías aí na Bíblia de vocês? Bruna? O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Olha só. Isso é uma coisa muito difícil de se observar, nós seres humanos aqui, quando alguém está realmente louvando a Deus de coração ou quando não está. A não ser que Deus tenha dado para você o dom de discernimento, uma visão espiritual ou coisa desse tipo, é possível. Mas fora isso, por exemplo, se uma pessoa está lá, está tocando muito bem, ela pode tocar muito bem, pode até emocionar ali naquele momento. Mas se ela não estiver fazendo aquilo de coração, aquilo está sendo somente um show. Aquilo está sendo somente uma apresentação, como se fosse uma apresentação em qualquer casa de espetáculo noturna que se vê aí em São Paulo. Mesma coisa quanto à voz. E isso, quando eu estou falando isso, irmãos, é importante a gente entender, eu não estou falando isso do grupo de louvor. Não é isso. Não entendam desta forma. Eu estou falando isso para todos nós, membros do corpo de Cristo Jesus. Então, se você de repente está cantando um cântico, e você está cantando porque você gosta de música, porque, sei lá, você gosta de cantar, mas não está querendo nada com adoração a Deus, esse louvor ele não chega ao Senhor. É isso que Isaías está fazendo uma repreensão aqui, que esse povo canta com lábios, que não sei o que, mas ele não estava falando dos levitas, ele não estava falando do grupo de louvor daquela época, ele estava falando de pessoas que cantam simplesmente por cantar, e cantar por cantar é só um dom natural, ou um dom que você tem, ou um gosto que você tem pela música, ou pela canção e tudo mais, então não passa disso. Então são atitudes interiores, e não cabe a nós julgarmos, nós não temos esse poder, mas com certeza Deus sabe todas as coisas, e Ele vai entender isso. Então ele tem que ser feito também de forma consciente.
tanto em espírito, através do uso de dons de línguas. Então eu já vi isso pessoalmente, pessoas, não sei se alguém aqui teve essa experiência espiritual, de pessoas cantarem em línguas, é a coisa mais linda do mundo, né? Você não entende nada ali, você que está ali, não está entendendo, porque quem estudou dom de línguas sabe que o dom de línguas é uma interação que acontece entre Deus e a pessoa, ela não traz nada de mudança para quem está em redor dela, a não ser essa beleza que eu acabei de citar aqui, né? Você vê uma pessoa cantando. Outro dia eu estava num grupo de oração, e aí naquele grupo de oração a gente estava ali orando, e todo mundo tal, e de repente uma pessoa se destacou do meio e começou a orar em línguas cantando, a coisa mais linda. Então isso foi de forma consciente, né? Não é porque Deus me tomou e eu não me lembro de mais nada que aconteceu. O dom de línguas, ele é consciente, tá? Porque a Bíblia fala que o Espírito, ele é sujeito ao profeta. Então ninguém faz nada porque é tomado e depois não lembra de mais nada, tá bom? O louvor espontâneo, e aí vem a outra questão, o louvor espontâneo é porque, se eu estou fazendo isso, é porque algo de dentro de mim está me trazendo uma grande alegria. E isso também é muito maravilhoso. Quando você sente, quando o Espírito Santo está agindo na vida de uma pessoa, que aquela pessoa é tomada por Deus de uma forma sobrenatural, porque ela está totalmente, como diz o texto aqui, com uma alegria interior dentro dela, que Deus colocou no coração dela, aquela exaltação sai de uma forma sobrenatural. A gente não consegue explicar, e muito menos a pessoa que está ali no meio daquela exaltação. Bom, esses são os significados, né, de como louvar a Deus. Então, tem um outro ponto aqui que o autor não comentou, e eu quero que vocês me ajudem. Tem um salmo também que fala aplaudir com as mãos ao Senhor. Alguém sabe qual é? Então, é uma forma também de louvar a Deus quando você aplaude, né? Não é porque você está aplaudindo que a pessoa está cantando lá. Você está aplaudindo porque você está louvando a Deus, porque aquela canção falou ao teu coração, porque aquele louvor falou contigo. Amém? O que o louvor produz depois de tudo isso? Né? A gente falou que eu posso levantar a mão, posso pular, posso dançar, posso gritar, posso dar glória a Deus, posso dar um aleluia bem alto, não tem problema nenhum. Mas o que significa? Qual o resultado de tudo isso? Bom, o resultado é que o louvor aliado a uma vida comprometida com Deus e com a oração, traz resultados surpreendentes. Foi o louvor que o povo de Israel com Josafá concretizou grande vitória sobre os inimigos. Houve uma guerra, saíram para pelejar, no meio dessa guerra Deus deu vitória para o povo. O que o povo fez? Louvou a Deus. Lá em 2 Crônicas aconteceu com Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, de 19 a 24. E do louvor, Deus tira a força. Então aqui, tanto o Salmo 8:2 que está dizendo aqui, como Mateus 21:16, fala que dos pequeninos é que sai o perfeito louvor. E é através do louvor que reconhecemos Deus no seu verdadeiro lugar e o colocamos no seu trono. 2 Crônicas 5:12, Salmo 22:3 e Isaías capítulo 6. Só fazendo menção a Isaías capítulo 6, foi uma experiência que Isaías teve, e a gente vai abrir lá para ler. Esse texto é muito interessante. Se alguém achar antes de mim, por favor, levanta a mão, senão eu vou ler aqui mesmo. Achei. Isaías capítulo 6 diz assim: foi uma visão que Isaías teve do seu chamamento. Isaías capítulo 6:1 diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, olha só, os anjos faziam isso, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moviam, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então aqui é o resultado daquela adoração. O que aconteceu depois dessa visão que Isaías teve? Isaías então se converteu ali, ele foi tocado e ele mudou e ele virou então esse profeta maior que tem aí o livro escrito. Então houve um resultado. O louvor ele trouxe resultado. Na nossa vida ele tem que trazer resultado. Na vida do crente, na vida daquele que se converte, que aceita Cristo, ele tem que trazer resultado. Porque se ele não trouxer resultado, é porque alguma coisa está errada. Ou comigo, né, eu não estou entendendo direito o que é louvor, ou não estou sendo impactado por Deus. Alguma coisa está acontecendo. Então, é através do louvor que reconhecemos Deus no seu verdadeiro lugar. Também, e aqui volta o texto de Paulo e Silas, o resultado de Paulo, do louvor de Paulo e Silas, não é porque eles estavam com vontade de cantar ali na prisão. Ah, eu vou cantar aqui porque estou com vontade, porque a letra é bonita. Não. Eles estavam, na verdade, clamando a Deus por uma saída, por uma situação. Eles estavam presos injustamente. E ali Deus fez algo de forma tão sobrenatural na vida de Paulo e Silas, que não só as portas da prisão foram abertas, como também pessoas se converteram depois daquilo, usando a vida daqueles homens. Então, olha só, o resultado, louvor tem que trazer resultado, gente. Isso é importante para nós entendermos. Porque se o louvor não trouxer resultado, não faz tanto sentido assim. Eu sei que muitas vezes Deus usa a nossa vida para dar um recado, para falar, nós exaltamos Ele, louvamos a Ele, mas tem que ter algum resultado no final de tudo isso. Então, o louvor é uma atividade da terra, que são os salmos que está escrito aqui. E uma atividade do céu. A gente vai cantar lá no céu também. Não vai ficar só aqui. Por isso que é bom a gente ensaiar bastante, né, Tereza? Ensaiar bastante aqui, para cantar bonito lá também. Então, no sentido espiritual, isso tem um grande... Deus, Ele olha isso com bastante carinho sobre as nossas vidas. Então, a gente tem que participar desde já essa atividade. Os anjos já estão fazendo isso lá no céu. O dia que nós formos para lá, nós vamos se juntar aquele monte de anjo lá para a gente continuar louvando a Deus. Então, lembremos de que o louvor a Deus deve ser apresentado como de melhor qualidade, com arte e com júbilo, com arte, com alegria. Muitos se dedicam a fazer o melhor para o mundo e para Deus. E aí termina a lição dizendo, vamos dar para Ele o melhor. Vamos dar para Deus o melhor. Tem até um louvor que fala, o meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés. Então, é isso que nós temos que fazer no momento que nós vamos louvar a Deus. Alguém tem alguma pergunta sobre louvor? Nós vamos partir para a parte 2, que é sobre adoração, tá bom? Segunda parte, adoração. Alguém sabe dizer o que é adoração, assim, de uma forma mais simples? Não? Então vamos lá. Clenaldo. Oi. Eu só fazer um adendo para o pessoal do Ministério do Louvor, que agora, a partir de hoje, todos eles sabem o que é louvor a Deus e louvor ao homem, né? Porque, pelo que eu entendi, todos eles entenderam, porque não houve perguntas. Então, daqui para frente, pessoal, vamos escolher louvores que sejam para Deus, tá bom? Algumas perguntas que vocês me fizeram, foi tudo esclarecida agora, embora não houve dúvida, acredito que todos entenderam, né? Então, quando postarem lá um louvor e eu colocar não embaixo, não adianta perguntar, porque eu sei que você já entendeu, tá bom? É uma parte importante, eu vou tentar falar depois no final, que é uma parte mais espiritual mesmo, para quem está no grupo de louvor, mas eu vou fazer esse comentário lá no final, tá bom? A segunda parte, adoração. Já estudamos, embora resumidamente, sobre o louvor, agora vamos falar sobre adoração. O significado da palavra adorar
vem da língua hebraica. O termo que deu origem a ele significa prostrar-se. Isso está relacionado com a atitude dos adoradores antigos de prostrar-se diante dos deuses e dos soberanos. Também tem o sentido de beijar a mão, costume antigo de veneração aos soberanos. A pessoa que assim age demonstra estar submissa, pronta a trabalhar para a outra. Ela a reverencia e adora. A maneira exterior de adorar, prostrando-se, é muito comumente citada na Bíblia. Muitas vezes é dito no Velho Testamento que alguém adorou prostrando-se. Ainda no Novo Testamento também isso acontece. Hoje, em muitos lugares, especialmente no Oriente, é um costume adorar prostrando-se. Os muçulmanos são um exemplo. Ao prostrar-se em 3 vezes ao dia, com o rosto em direção à sua cidade sagrada, que é Meca. Então, o significado da palavra adorar é prostrar. Todas as vezes que eu estou adorando, eu estou entendendo assim, olha, eu estou adorando alguém que é muito maior do que eu. Eu estou me colocando de joelhos a alguém que está num patamar maior do que eu. Eu estou por baixo e essa pessoa, ou este ser, seja espiritual, ele está por cima. Então, nós adoramos alguém que está em uma posição superior. Quais são os tipos de adoração? Eu achei interessante aqui, o autor colocou 2 tipos. Eu achei bem interessante a forma como ele colocou. Ele fala de adoração estática. É aquela que se faz em lugares próprios e determinados. No templo, no lugar secreto, no quarto de oração, etc. Com atitude previamente estabelecidas, de pé, assentado, prostrado ou de joelhos. Na adoração estática, usa-se a liturgia da igreja no culto, cantando-se, tocam-se instrumentos, enfim, é algo entre o adorador e Deus. Nós a chamamos estática porque, por assim dizer, a pessoa está parada, está em local com este propósito. Exemplo de adoração estática: o leproso que voltou e se prostrou aos pés de Jesus. O homem que tinha sido cego de nascença e foi curado por Jesus, que também se prostrou a seus pés. Você está enquadrado na adoração estática quando canta um coro no conjunto, quando ora, quando simplesmente profere palavras de louvor, adoração, reverência diante de Deus, ou quando tocado pela sua presença, fica silene diante dele. Então, a adoração estática é uma adoração que ela é premeditada, vamos dizer assim. Ela é previsível. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala assim, vou no culto de oração, com oração na sexta-feira lá na igreja. Por que o autor chama de oração estática? Porque você sabe que você vai lá, porque vai ser uma noite que você vai falar com Deus. Você está prevendo aquilo. Então, ela é estática nesse sentido. Por exemplo, eu vou entrar no meu quarto, vou ficar de joelho e eu vou orar a Deus. É uma oração que está previsível. Você, de alguma forma, você foi tocada por Deus para que você clamasse a Ele, para que você orasse a Ele. Quando você fala assim, eu vou hoje lá na igreja, quando eu chegar, tem muitos que têm esse costume de, antes de sentar no banco da igreja, fica de joelho no chão e ali faz uma oração. É uma oração estática, porque a pessoa, ela só é de Deus, é uma linha ali que ela premeditou, que ela pensou, que ela falou que ia fazer e fez daquela forma. Quando nós ensaiamos para o louvor, por exemplo, e no meio lá do ensaio tem uma oração, também é a mesma coisa, nós costumamos fazer isso normalmente, tá? A outra oração, que é a adoração dinâmica, se deve entender uma vida de adoração. É importante a gente entender esses 2 pontos. Uma coisa é vida de adoração, outra coisa é, em alguns momentos, que aí entra o estático, na minha vida de adoração, eu vou fazer algumas coisas. Então, a gente vai terminar aqui essa adoração dinâmica para entender melhor.
nós somos chamados não para ter momentos de adoração, mas para uma vida de adoração. A palavra adoração inclui o sentido de serviço. O adorador é uma pessoa que serve a Deus. Importante isso. Às vezes, e aí pegando o exemplo do pastor Cido, uma das coisas que nós devemos, que nós prestamos um serviço a Deus. Amém? Todo mundo concorda comigo? Que todas as vezes que nós somos chamados por Deus, nós estamos ali para servi-lo. E o servo, ele não escolhe o tipo de trabalho que ele tem que fazer. Por quê? Porque quem manda é o seu Senhor. Só que, por outro lado, quando nós estamos numa igreja, nós somos subordinados a um pastoreio, a um pastor. Então, todas as vezes que eu desobedeço o pastor, e não estou dizendo aqui que o pastor tem razão em tudo do que ele fala, mas todas as vezes que eu desobedeço o pastor, eu desobedeço a Deus. Desobedecendo a Deus, eu não estou prestando serviço. Vocês concordam, sim ou não? Então é bom a gente tomar esse cuidado, porque muitas vezes eu já caí nessa cilada, eu vou chamar até de cilada isso. Por quê? Porque às vezes o pastor manda você fazer alguma coisa, e eu já briguei muito com o pastor Cido, ele sabe disso, está aqui, que não me deixa eu falar sozinho. Eu já briguei muito com ele. Isso não quer dizer que tudo que ele mandar você fazer, você vai baixar a cabeça e vai fazer. Mas você pode questioná-lo. Só que com respeito, com reverência. A gente tem que respeitar o ser humano, o próximo. Assim como nós também temos que respeitar o nosso irmão, aquele que está do nosso lado. Não existe maior nem menor no reino de Deus. Mas na igreja existe uma hierarquia. Porque se não tivesse, ia ser uma bagunça, né? E nem aquela história lá do olho que quer ser o pé, que quer ser a mão, quer ser a barriga, quer ser não sei o quê, né? Vocês conhecem essa história, né, do corpo. Todo mundo quer mandar e no fim das contas ninguém manda nada, né? O olho quer ser o pé quer ser... Enfim, mas por que eu estou fazendo esse parênteses aqui? Porque, pegando um outro exemplo, se você presta um serviço para uma empresa, né, lá no mundo, e se você presta um péssimo serviço, você tem grande chance de ser demitido, ser mandado embora. E aí você não vai ter seu salário no fim do mês. Então, na igreja é a mesma coisa. Você tem grandes chances de você desagradar a Deus. E não é o meu colega do lado, não é o meu irmão, não é minha irmã. Você está desagradando ao Senhor. Por isso que tem um texto na Bíblia que diz que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo ao Senhor. Por quê? Porque todas as vezes que eu fizer alguma coisa, e seja, sei lá, o Rodrigo manda eu fazer alguma coisa. O Rodrigo não é meu pastor. Amém? O Rodrigo não é meu pastor. Mas se o Rodrigo chegar para mim e falar assim, Clenaldo, vai buscar um copo d'água lá para mim, fazendo um favor. Gente, eu vou, sabe por quê? Porque eu estou fazendo não para ele, eu estou fazendo para o Senhor. E é esse o sentido de ser cristão, é o sentido de adorar a Deus. E aí entra um outro ponto importante para nós crentes. Quando eu faço esse exemplo que eu citei do Rodrigo, eu estou adorando a Deus. Eu estou adorando a Deus. Olha que coisa interessante, impressionante isso. Às vezes eu posso chegar e falar assim, então, mas peraí, eu sou líder da diaconia, era ele que tinha que pegar o copo de água para mim, e não eu pegar o copo de água para ele, não poderia? Né? Mas eu não estou prestando nenhum tipo de adoração a Deus, porque Deus fala que a gente primeiro tem que ser servo. E se eu for servo, esquece cargo, não existe mais cargo. Quando eu sou servo e acabou. Não morreu o assunto. Então, quer ver um outro exemplo de adoração? Quando nós fazemos uma oferta a Deus, né? Não estou falando nem de dízimo, dízimo é obrigação. E oferta? Quando eu oferto, eu estou adorando a Deus. Porque a minha oferta vai contribuir para que a igreja fique um ambiente mais saudável, para que a igreja
possa pagar as suas dívidas, para que a igreja cresça, para que a pregação do evangelho se expanda, para que a igreja compre equipamentos para fazer transmissão de live, para que ela compre equipamentos de som, para que eu possa ouvir um som agradável e que vai ser um louvor e uma adoração a Deus. Vocês já pensaram em tudo isso? Então, todas as vezes que eu faço uma oferta, eu também estou adorando a Deus. Todas as vezes que... E outra coisa, a oferta não é só a oferta em... Eu posso ofertar a minha vida ao Senhor. E às vezes a gente não entende isso, né? Chegar 3 horas na igreja para ensaiar, sair só 8 horas da noite, o que eu ganho com isso? Tem gente que pensa assim, né? Glória a Deus, aqui não tem ninguém assim, mas tem gente que pensa. Aí, pode ir lá falar, dá o testemunho aí, irmão Ayrton. Então, Crinaldo, eu pensava assim antes, né? A minha esposa vinha, eu ficava imaginando, meu Deus, você vai morar na igreja, né? Você sai 3 horas e só vai vir 8 horas. Hoje, olha onde eu estou, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, essa adoração, ela tem que ser em espírito e em verdade. E aí vem um outro ponto que é importante a gente salientar aqui. O em espírito e em verdade é o seguinte, eu vou falar um negócio aqui, meus irmãos, e não me levem a mal, você que está na live, você que está aqui, é o seguinte, se a sua adoração, ela não for verdadeira, é melhor que você não faça. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou dar uma oferta para Deus. Eu vou dar uma oferta de cara feia. É melhor você não fazer. Eu vou chegar 3 horas na igreja para ensaiar, mas eu vou de cara feia, eu vou empurrado. É melhor não vir. Eu vou, sei lá, semana que vem vai ter uma obra para fazer aqui na igreja. E o Germano já convocou todo mundo. Mas eu vou lá porque eu vou forçado, de cara feia. Não venha. Porque não é adoração. Tudo isso que nós estamos fazendo é adoração a Deus. Né? Então você tem que dar o seu melhor louvor, a sua melhor contribuição, a sua melhor forma de adorar a Deus, de forma que você se torne um verdadeiro adorador, que é o próximo tema aqui, próximo item é o último. Deus procura verdadeiros adoradores, diz a Bíblia que devemos adorar a Deus na beleza da santidade, Salmo 96, 9. A adoração é ante o estrado de seus pés. Entendemos por isso que é uma adoração feita na terra, Isaías 66, 1. Uma adoração humilde. A adoração deve ser só a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. É feita no Espírito. Somos verdadeiros adoradores se lhe obedecemos e se trabalhamos pelo seu nome, se seguimos a sua palavra. Então, isso mostra para nós que, e outra coisa, não tem como nós, seres humanos, avaliar. Isso é um outro ponto importante. Eu olhando aqui para vocês, eu não consigo avaliar se a Manu está prestando uma verdadeira adoração. Se o Rodrigo, que está aqui do meu lado, está prestando uma verdadeira adoração. Mas o Senhor sabe. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe do esforço, da dedicação de cada um. Por quê? Porque se você entende que você é um ser criado por Deus, feito pelas mãos dEle, para louvor e para a glória dEle, o resto nada mais importa. Não importa se você vai sair mais cedo, chegar mais tarde, se vai trabalhar menos para Deus, se vai trabalhar mais, se vai ficar cansado saindo daqui tarde da igreja, não importa. O que importa é que Deus vai receber seu louvor e a sua adoração. E que o inverso também é verdade. Se você vem no culto 6h30 e vai embora a hora que termina o culto, amém, glória a Deus, Deus vai receber da mesma forma. Não é a quantidade de horas que você fica na igreja que define se a sua adoração é verdadeira ou não. É o seu coração. Tá? O seu coração é que decide isso. Então, por isso que a aplicação que ele pergunta aqui é: você já louvou a Deus pela maneira como você foi criado? Entenda que a adoração é uma atitude mais do coração do que de manifestações exteriores. É mais aqui dentro. Por isso que é difícil. Uma igreja, é óbvio que no mundo espiritual,
aqueles que têm esse discernimento vai conseguir enxergar essas coisas. A gente consegue ver muitas vezes se uma pessoa está realmente adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque aquela que não está adorando em espírito e em verdade, a Bíblia fala que você conhece a árvore pelo fruto. E aquela árvore não vai dar fruto, ela não vai produzir. E quando ela não produz, fica claro para a igreja toda, falando assim, ó, aquela árvore ali diz que é de manga, mas ela está dando caqui. Não está mostrando o fruto pelo qual ela foi criada por Deus. Então isso é fato, a igreja percebe. Então aqui como aplicação, e aí é individual, é para cada um de nós, escreva 3 razões pelas quais você deve louvar a Deus. E louve-o agora mesmo. Então talvez se você não tem essa revista, essa lição, e não entendeu nada disso, não conseguiu entender quais são essas 3 razões, ore a Deus, fala com Deus, fala, eu estou indo na igreja para quê? Eu estou indo lá tocar, cantar, exaltar, glorificar, aplaudir, pular, eu estou indo fazer tudo, Senhor, mas qual é o motivo? Qual é o significado? Né? Porque tem gente que vem para a igreja por vir. Eu vou lá, né? Está ali, eu estou acostumado, eu vou lá. Então, mas será que Deus está recebendo mesmo a sua adoração, o seu louvor? Então, a pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos. E aí, um exercício para vocês como dica. Faça esse exercício. Vocês, cada um de vocês. Eu vou pedir para o pastor, está aí, não? Não está? Então eu vou pedir para o Germano, vem cá, Germano, você levantou a mão? Eu vou pedir para o Germano fazer essa oração, que a gente possa mostrar, que Deus possa mostrar para nós mesmos, e a gente colocar quais são 3 razões pela qual nós devemos louvar e adorar a Deus. Então, e aí você responde para você mesmo, amém? Pode orar, irmão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por esse momento, Senhor, pela palavra de engrandecimento que o Senhor trouxe através do irmão Clinaldo, Senhor, para nós. Que possamos, Senhor, ser verdadeiros adoradores, Senhor, constantemente, trabalhando nas obras, se dedicando à igreja, Pai. É o que eu lhe peço, Senhor. Permita, Senhor, que possamos ter força, Senhor, para vencer todas as batalhas do nosso dia, da nossa semana, Senhor. E que abençoe também o culto que teremos daqui a pouco. E que possamos, Senhor, cada vez mais estar contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, obrigado, irmão. Alguém tem alguma pergunta a respeito de louvor e adoração ou não? Então a gente já encerra aqui, o irmão já orou. Amém, tranquilo? Todo mundo craque no louvor e adoração? Deus abençoe vocês e você que está na live, que Deus continue abençoando sua vida também, em nome de Jesus. Amém.